Sejam bem-vindos, este é o Enfoco, um programa de entrevistas e debates. E hoje nós temos um enfoque especial aqui, lógico, né? Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. Eu trouxe aqui uma seleção aqui para a gente bater um papo, conversar um pouquinho a respeito do cotidiano, do dia a dia, dos desafios, né, que toda mulher enfrenta no seu dia a dia. Nós temos aqui a grata presença aqui da Ana Pavão, vereadora de Piracicaba. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. A Valéria Speres, gerente da CIMESP, que é o Sindicato das Empresas do Metal Mecânico, né, de Piracicaba. E Cristiane Sanches, a redatora... Editora da Jovem Pan News de Piracicaba. Redatora também. Redatora, editora. Ele joga nas 11 posições. Do jornalismo aqui da Jovem Pan News de Piracicaba. Obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Obrigada a você. É muito bom poder ter vocês aqui para a gente bater um papo. A Cris vai me dar uma força aqui hoje. Né, Cris? Já faz tempo que eu tô namorando a Cristiane no canal. A oportunidade que eu tive, eu vim aqui prestigiar porque o programa está muito bacana, você não precisa de força nenhuma, porque está mandando muito bem, né? Está no DNA, então parabéns, o programa está muito bacana, a gente está muito feliz de estar aqui. Sem dúvida. Né? Obrigado. Eu vou começar fazendo uma primeira pergunta para a Ana. Bora! Ana, a gente sabe que a Câmara é uma Câmara predominantemente masculina, né? Você assumiu o seu primeiro mandato como vereadora. Quais os principais desafios que você encontrou assumindo uma gestão, uma Câmara que é, que eu falei, predominantemente masculina? Qual é o desafio maior lá hoje? O maior desafio, acho que não hoje, desde que eu comecei, desde o primeiro dia de mandato, é a questão deles, assim, e eu sou, até fazer uma parênteses aqui, eu sou uma pessoa que eu não presto muita atenção no machismo, porque eu vou. Se eles falam que você não vai, até falei para dizer, mas não é pra mulher, não, mas eu vou. Mas não foi combinado, mas eu vou, não quero saber. Então, o que eu percebi é que eles subestimam muito a nossa capacidade e inteligência. Então, nós temos que nos posicionar de uma forma sempre mais forte e, às vezes, até agressiva. Que não é muito do perfil da mulher, né, ser agressivo. Mas nós, às vezes, precisamos ser agressivos, a ponto de erguer a voz mesmo e ter que se posicionar. Então, acho que é subestimar a capacidade da mulher. Mas isso está no dia a dia, né? Então, a Câmara não tem sido um peso. Não só na Câmara. Não só na Câmara. Para viver, nós temos que nos posicionar mais forte. Mas a Câmara, esse é acho que é o principal ponto, viu? É eles olharem para a gente e não ver uma capacidade que está sendo quebrado. Nós estamos indo para o 3º ano, acho que nós 4 mulheres que estamos lá, cada uma tem a sua personalidade, mas todas vão para cima. Então, acho que eles já perceberam que o time da Luluzinha não dá para mexer. O que você acha que dá para fazer para que a mulher participe um pouco mais da política? A mulher precisa acreditar, né? Que ela pode, né? Porque às vezes eu percebo que a mulher fala, não, mas vai tomar meu tempo. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando de uma cidade, né? Onde você pode ser a voz dessa cidade. Então, acho que as mulheres precisam acreditar no que elas são capazes. Porque você fala assim, tempo. Eu também não tenho tempo. Acho que ninguém tem, né, Cris? Não. Né? Tempo sobrando. Com profissão, família, filho, né? Não tem, Valéria, não tem, Cris. Ainda mais você fala, vamos pegar eu de exemplo, né? Não costumo falar, mas vamos abrir. Eu tenho 2 filhos, um marido, casa, cachorro, né, que sobe tudo pra gente, e estou tratando. Eu estou no meio do tratamento. Então, às vezes eu fico chateada, porque eu falo, puxa vida, né? Eu estou aqui com quimioterapia, não querendo ser mais que ninguém. Porque eu estou lá porque eu quero, para poder pegar testado. Mas eu faço questão de ir na sessão. Nem que seja para participar só do primeiro tempo, que é a votação. Coisa que eu nunca fiz embora, tá? Eu sempre fico. Mas eu falo, eu vou ficar até essa votação, e acabo ficando. E tem gente que fala, não vou embora. Pô, falta de respeito com a população, né? São 2 vezes na semana. É verdade. Doutora Ari fala assim, quem poderia não vir, vem. Então, acho que as pessoas... Eu gostaria que tivessem isso como exemplo, viu? Porque tá lá lutando e fazendo um jus que você foi eleito. Eu acho, me corrija até a opinião da Valéria, eu acho assim que as mulheres, está na mão das mulheres
moralizar um pouco. Infelizmente, a política ela tem sido jogada, né, assim, de uma forma, ela tem sido vista de uma forma muito pejorativa, e a política é uma coisa muito nobre, porque ela é a arte do diálogo, da negociação. Ela serve para as pessoas a fazer o bem comum, né? E eu acho que está muito na mão das mulheres a possibilidade de fazer essa limpeza, de passar a política limpo, o resgate, não é? Eu acredito também, Cris. Eu acredito também que é o momento das mulheres se posicionarem e fazer esse resgate da política, vamos falar aqui, da política sadia, sem troca. Eu diria ética, né? Ética. Eu diria ética. E assim, sabe, Ana, que quando a Cris coloca, eu penso assim, aquelas pessoas que têm mais para fazer, é para ela que tem que pedir as coisas. Ela faz mais ainda. Eu sempre pensei dessa forma, né? Não sei se porque eu ajo assim, mas as mulheres que normalmente eu conheço são pessoas que são super atarefadas e falam, viu, dá para você me ajudar? Claro, eu tô lá. Né? E a mulher tem um papel que eu acho que é muito legal, que é próprio da mulher, inclusive socialmente, que a gente é criada a partir dessa perspectiva, e tem a perspectiva cuidadora. Nós somos cuidadora por excelência. Né? Então a gente, eu brinco assim, o homem é treinado para brincar com a garagem, e a mulher é treinada para brincar com a casinha inteira. Né? Então essa visão 360 que a gente tem ajuda muito nos processos administrativos. Né? Então eu acredito que a gente possa devolver, né, ou maximizar, vamos chamar assim, né, porque a gente tem gente em todos os tipos, né, mas maximizar essa postura cuidadora e ética, porque quem cuida, normalmente, tem um senso de justiça muito grande, Ana. Né? Então, eu acho que essa é uma questão que... Com certeza. Assim como a Ana, Marcelo, a Valéria, ela passou a ocupar, né, um cargo que historicamente, o CIMESP, que é o Sindicato Patronal das Indústrias do Setor Metal Mecânico das Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras, é uma entidade fundada há 32 anos e que historicamente foi gerenciada por homens, né? Teve um gerente que foi o seu Roberto Soriano, que fez um trabalho brilhante. É um ambiente masculino, a indústria, também. E Valéria conta como é que foi eu chegar. A Valéria chega. A Valéria, ela é ligada no 320, não é nem no 220. Eu acho assim, né? Que foi bacana. Primeiro, eu fui muito bem recebida pelos homens, né? Pela diretoria. Então, isso também ajudou bastante. Porém, eu acho que por essa visão mais ampla, a gente começa a colocar coisas no semestre que já existiam, a gente começa a fomentar essas coisas, né, cursos, a visibilidade do CIMESP, tive muita sorte que a Cris Sanches chegou também para dar um suporte junto ao Engenho da Notícia, né, então a gente chegava assim, Cris, vamos fazer isso, vamos fazer. Então a gente conseguiu fazer um trabalho que não dava para as pessoas também falarem, nossa, que ruim, né? Então a gente conseguiu trabalhar de forma que, pelo aval que a diretoria me deu, né, que eu tenho assim, eu sou muito grata, porque tudo que até agora eu solicitei foi liberado, nunca tive problema de não, pelo contrário, né, mas assim, a gente chegar num espaço que a gente tem que ganhar mesmo, o que a Ana falou é verdade, às vezes você tem que se impor. Ah, não, pera um pouquinho, gente, não é bem assim, né? Por mais que você tenha um ambiente propício, né, você tem um ambiente que te acolhe. E às vezes, Ana, não sei se você sente isso, né? Às vezes até não é tanto os homens, às vezes as mulheres também criam uma resistência. Às vezes é pior. Então, cria uma resistência. Pior. Então, assim, minha equipe é muito boa, é composta só de meninas, né? Eu tenho o Zen agora que veio para um menino que veio para projetos especiais, mas assim, a gente... O dia a dia é tocado por mulheres. Né? A executiva é mulher, são as mulheres do CIMESP. E assim, a gente tem que sempre provar um pouco mais, né, Ana? Eu acho que o problema da mulher é isso que você falou, tem que lutar, tem que mostrar. É sempre um leão, matando um leão, tem que né? Ser firme, né, Valéria? Isso aí. Não cortando, mas você me fez lembrar. Eu tenho 25 anos no Hospital da Cana. Então, eu comecei lá como recepcionista, antes de ser vereadora, e terminei como captador de recursos na administração. Teve uma época que eu liderava um plantão administrativo, que a gente tinha o domínio sobre os médicos para poder organizar a casa. Montar as escalas. Era de final de semana, porque não, só para trabalhar de final de semana. Qualquer coisa que aparecesse, a gente tinha que diluir o problema e fazer acontecer da forma correta e dentro dos padrões administrativos. É duro, né? Porque imagine, médico,
sem ninguém cuidando deles da auto-administração. Mas queriam fazer. E muitas vezes, você falando agora, eu lembrei, eu tive que me posicionar assim a ponto de falar não. E o cara fala, quem que você pensa que você é? Um dia eu ouvi, eu falei, quem que você pensa que você é? Eu falei, eu sou Ana Pavão. Eu cheguei a mão. Quem que você pensa que você é, né? De merecer alguma pessoa. Então, mas não é. E também outra coisa, não é só o homem, né? Não, a mulher também, às vezes. Eu acho que a gente tem que pensar que nós não somos melhores ou piores. Nós somos integrativas. Eu acho que a mulher tem essa capacidade de integração. Então, pensar que o homem, pra gente, é um processo integrativo mesmo, né? Eles têm que vir junto com a gente, nós temos que ir junto com eles. Não é medição de força. Não. A hora que todo mundo entender isso, fica muito mais simples você viver, né? Sim. Você agir. Eu não tenho o que reclamar, sinceramente. Eu venho de 28 anos como professora, né? Na universidade é um pouco mais diluído isso, porque não tem essa coisa, o negócio é publicação, é título e acabou, né? Não tem muita essa diferença homem e mulher, né? Mas assim, eu lá no semestre fui super bem acolhida. Claro, é óbvio que eles estavam acostumados com um homem no cargo, né? Às vezes tem outra pegada. A questão, né, Ana, que a gente vai... o único problema que eu tenho que tomar muito cuidado é que eu sou meio rolão compressor. Vamos fazer, né? E eu tenho que estar respeitando o tempo das pessoas, né? Eu acho que a gente tem um pouco isso. A mulher que faz, né, Ana? Ela tem ânsia de fazer a coisa acontecer. Então, tem que tomar um certo cuidado para não deixar mortos e feridos no caminho, né? E às vezes a gente é até ignorada como mulher por isso, né? Não sei você, mas às vezes você tá num lugar assim, surge uma conversa de homem, e você olha e fala, desculpa aí. Eu tô aqui, né? Várias vezes eu fiz isso. Aí um chegar e falar assim, mas você é homem pra nós. Escute, fique quieto, você não quer ouvir, saia. Mas então, isso é gostoso, porque você vê que não tem diferença. Perfeito. Eu passo por isso na rádio. Na rádio nós somos 2 mulheres e os demais são meninos, mais 5, 6 meninos, né? Então, às vezes rola uma conversa de homem, eu também fico assim, fazendo cara de gébera, né? Paisagem, eu sou mais velha, e eles falam assim, olha, a Cris tá aí. Eu falo, gente, não tô. Relaxa. Não, segue o baile, Mas acho que tem muito da nossa postura mesmo nisso. Acho que a gente tem que levar de uma forma leve, e acho que eu sou muito da negociação, né? Eu acho que às vezes você tem que levantar a voz, né? Mas usar a inteligência, articular, né? Articular é uma coisa muito bacana, né? Então, exige um pouco mais, desgasta um pouco mais, mas surte efeitos mais duradouros e mais consistentes, né? Quando você abre a questão da política, Cris, é importante dizer, a política, como princípio, ela é mediadora. Você pega o conceito de política, é mediação, pura mediação. Exato. Então, na política, principalmente, eu vejo a mulher como uma peça importantíssima. Porque a mulher escuta, a mulher briga, a mulher tem coragem de recuar quando errou, ou quando acha que é momento de você recuar. Não estou falando que o homem não faça isso, mas eu brinco sempre, meio ogro, tiver que fazer, vai fazer, depois estão todos se beijando, né? Mas a gente já fica meio assim, então a gente tem um certo cuidado no processo de mediação e negociação, né? Quando a Cris toca nisso, acho que é importante dizer isso, né? Sim. No jornalismo, já vou fazer acho que quase 34 anos de jornalismo no final do ano. Eu fiz 33 anos de jornalismo. É interessante, eu estava esses dias pensando, eu não senti, eu não consigo me lembrar de um momento em que eu tenha sido discriminada por ser mulher. Eu ia justamente fazer uma pergunta sobre essa. Eu falei, se vocês já sentiram no profissional ou na vida, de qualquer forma, alguma discriminação por ser mulher ou não? Eu nunca senti, sabe por quê? Eu não dou nem bola. Se aconteceu, eu não percebi. Sinceramente, eu lá no semestre sou, assim, tratada muito bem. Então, assim, mesmo essas conversas que eu estou fazendo, liga, Valéria, entendeu? Que é muito raro acontecer, porque normalmente a gente está no espaço de negócios, né? Mas eu sou sincera, desde os 16 anos, trabalhei em metalurgia, comecei como office girl, né? Então eu descia lá na fábrica, no meio daquela produção enorme, que antigamente você tinha aquele monte de gente. Sim. Depois eu trabalhei 10 anos em metalurgia, fui para a universidade, dei aula 7 anos só para meninos, que eu dava aula nos cursos de engenharia da Unimap. Então você imagina, ali era a gente saindo manhã, tarde e noite pelo ladrão. Eu dava aula para esses meninos. E sinceramente, eu nunca senti alguma coisa assim porque também se fizer...
não é comida. Dentro da redação. Não me atinge. Dentro de redação, eu não me lembro. Eu me lembro, uma fase da minha vida, eu trabalhei como coordenadora de marketing numa grande construtora aqui em Piracicaba. Era a maior da região na época. E eu fui contratada na época justamente para criar um saque, que era a grande. Né, tinham acabado de criar o Código de Defesa do Consumidor e o 0800 estava bombando. E eu criei um saque, eu tinha que criar esse saque. Para atender os clientes que precisavam de algum tipo de informação, reparo e tal, e eu fazia, então, essa mediação entre o cliente e o departamento de engenharia. Aí eu lidava com engenheiros. Aí eu senti, no começo, houve muita resistência, porque eu descia lá, olha, é isso, né, tinha todo um procedimento, e eles não gostavam de receber isso de uma mulher que nem engenheira era, né? Então, nesse período eu senti um pouco, mas também quebrei com a doçura, com o jeitão, com o humor, tal. Então, eu sempre fui muito conciliadora. Mas eu senti, mas dentro de redação não me lembro, não, de ter Agora você toca um negócio, sabe como sempre eu lidei com isso, com humor. O humor ajuda bastante. Não é humor assim, aquele humor palhaço, não. É É humor no sentido, imagine, bobo, você ficar pegando, que era muito magro, né? Pegar uma vara-pau aqui, tá louco, né? Saía pela tangente. São formas que você tem, né, pra fazer. Você sabe que eu tive uma única vez que realmente, você vendo hoje, foi um assédio. Mas é que você falou, a gente leva tão assim, você fala, nossa, nem pra ser sediada serve, porque não prestou nem atenção no negócio. O cara, eu tava em Brasília, no meio daquele monte de homem, que é só homem, né? Hoje que tem uma porcentagem maior de mulheres, mas... Ainda pequena, né, Ana? Há 10 anos atrás, E teve um assessor muito meu amigo, ele era na época, ele é ainda, e um parceiraço. E eu, lógico, a gente já foi magrinha, né? Bonitinha. Mas onde vocês leram que gordinha não é atraente? Para. Ainda linda. O Cris tinha acabado de chegar da praia. Tava queimada. Ele chegou no meu ouvido e fez alguns elogios. Menina. Subiu o sangue. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez na vida que eu recebi um negócio daquele. Subiu o sangue. Eu lembro como que foi hoje, no meio da sala da bancada paulista. Foi a primeira vez que eu virei e pus o dedo na cara dele. Falei, nunca mais faça isso na sua vida. Se você não quiser passar vergonha no meio dos seus amigos. Porque eu vou dar um berro a próxima vez. Que você vai passar uma vergonha. Hoje ele é melhor amigo. Hoje ele respeita. E o que acontece? Um fala pro outro. Tô mentindo? Cuidado com ela. No México, aquela boca vai gritar. Nunca mais. A ponto de eu vir uma vez com meu marido pra lá e uma menina... Ai, não sei quem mexe comigo. Ai, não sei quem mexe comigo. Ai, eu virei pra ele e falei assim, nossa, mas eu tô feia mesmo. Eu falei pra ele, hein? Porque ninguém mexe comigo nesse lugar. É uma carregaça. Nem assobio em construção civil, né? Nem assobio. Então, acho que é você se impor, né? Eu acho que é uma vez você dá um para, a pessoa já... E mesmo o seu jeitão, né? Eu acho que o jeito também, a maneira como você se veste, como você se porta. Tô dizendo que a pessoa não pode usar o que quiser, né? Eu sou daquela, viu, gente? Tá livre, né? Mas assim, a maneira como você se porta. Você pode estar com uma saia super justa, mas a maneira como você se coloca... Sim. Valéria, é brincadeira também. Porque agora a gente conversando, quantas vezes também vem e fala alguma coisa, se enxerga, dá uns esculachado e acabou, nossa, né? Essa daí é uma fiona, né? Não vou nem mexer com ela, porque... Mas não é, né? Acho que a gente tem essa coisa da imposição, mas imposição com doçura, né? Uma imposição... Não tô dizendo que não... Você acha que não falam? Vai essa moça, essa mulher, elogiando meus nossos passeios aqui, não sei o que lá. Devem falar, mas pra mim não externa. Né? Pra mim não externa. E pra mim, se não externar, tô nem aí, sabe? O dia que uma pessoa chegar pra mim e falar, olha, Valéria, tá ruim aqui, nós não estamos gostando. Aí é outro papo, aí vamos conversar. Sim. Mas enquanto não externa... Sabe? Valéria, você acha que ninguém fala mal de você? Eu parto do pressuposto que ninguém fala. Vai falar de mim, por quê? Vai perder tempo. Mas eu passo desse pressuposto mesmo. E é legal, você fica perdendo tempo pra falar de mim, tanta coisa tem boa mais o que pra fazer. falar. E tem muito mais o que fazer também. A gente sabe, né? A gente sabe que isso acontece, né? Mas assim, eu sou muito feliz porque às vezes que se houve algum tipo de cerceamento, eu sinceramente não liguei. E aí, não desafia. Se tem alguém, Ana, que está desafiando, você não quer? Agora você vai ver. Você mexeu com a pessoa errada. Você tocou num assunto que até eu ia perguntar para Ana,
lá vocês, na Câmara, vocês são 4 vereadoras, 4 mulheres muito diferentes. Totalmente. Todas lindas, inteligentes e capazes, tanto que estão lá, né? Chegaram Cada uma lá, com a sua bandeira. Cada uma com a sua bandeira ideológica, inclusive, né? Seu posicionamento. Rola uma sororidade, quer dizer, vocês, quando precisa ter a força do grupo, isso acontece? Ou poderia ser mais? Poderia ser mais. Poderia ser mais. Nós ainda temos lá, o que eu acho que é o que nos separa, e é triste falar isso, é esquerda e direita. Então, isso é uma coisa que... É a única coisa que nos separa, de verdade. Porque, assim, quando fala de esquerda e direita, você enxerga muito bem a divisão Sim. das bandeiras. Mas, Cris, quando fala em direito da mulher, quando fala em machucar a outra, agredir, que nem nós somos para a Americana... Quando é algo em comum. Quando, por exemplo, desculpa te interromper. Há comunhão. Quando não há algo em comum, há divisão. Num ambiente, por exemplo, como a Câmara, a gente já sabe, a Rai teve microfone cortado, você já passou por situações, né? Vocês... Ficam bravas junto, assim, não mexe com a coleguinha? Tipo, com a minha coleguinha, ou não? Como é Dependendo da briga, não. Tá. Que nem eu ia contar um episódio que aconteceu, nós fomos pra Americana, e na volta, fomos para um evento que era para ser neutro, o evento virou de esquerda, mas tudo bem, e aí eu sou bocuda, né? Aí uma hora lá falaram, porque genocida e não sei o quê, aí eu só aqui, ó. Mas... questão de ordem. Aí a Carolina me olhou e falou assim, mas não é pra falar agora, irmã. Aí deu o microfone e falei assim, olha, eu vou pedir pra vocês, por favor, me respeitarem. Porque eu tô num ambiente que eu entendo que a maioria é de uma posição e eu estou na oposição aqui hoje. Então, eu não vou ser deselegante de falar o que eu acho do seu presidente. Porque é deselegante isso. Como é deselegante você falar o que você acha do meu, que eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para discutir a questão da mulher. Não é o foco, né? Não é o foco. Eu falei, então nós precisamos desarmar, esquecer essas coisas, essas bandeiras políticas, porque na hora de falar de mulher, a gente tem que se juntar. Aí começaram a aplaudir. Eu falei, não tem que aplaudir. Aí, que grossa. Eu falei, não tem que aplaudir. Eu falei, não quero aplauso, a gente quer que se junte. Porque eu fui ofendida aqui. Uma coisa que vocês sabem que eu sou. Mas tudo bem, aí rolou. Aí na volta, fomos de van na volta, veio esse assunto à tona, né? 2 esquerda e eu direita. Aí a Rai virou pra mim e falou assim, mas você... Ela falou pra mim, as duas estavam erradas, tá? Tanto eu quanto ela. Porque a gente dá choque as duas. Você, quando você tá falando isso, mas quando precisou que cortaram meu microfone, você não falou nada. Eu falei, não falei mesmo. Eu falei, sabe por que eu não falei? Ela falou assim, porque você não defende a gente. Eu falei, não, porque o momento que você teve para levar o coleguinha na comissão de ética, que eu falei para você levar, você não levou. Por que você não levou? Não tem que comprar a briga até o final. Aí eu vou, defendo você, falo lá, falo tudo, aí você morre lá. Você não leva para frente? Você não vai até o final com a briga? Fica feio pra mim. Tem que ir até o fim, bater até o fim. Você vai bater, você vai até o fim, porque daí eu vou com você. Agora, pra você parar no meio do caminho... Ela falou, é verdade. Nossa, eu não defendo. Eu falei, então agora eu vou defender. Pode deixar que agora eu vou defender você. Porque a gente não se junta. Esse espírito que eu gostaria de saber, porque você tem uma banda. Porque eu vi a Rai sozinha, lá no programa terça-feira vocês estavam lá, eu realmente testemunhei a luta que foi para ela ser uma única mulher no final dos anos 80, né? Difícil, não tinha banheiro. Elaboração da lei orgânica, ela chegava e chamava ela de histérica, nossa, era um negócio complicado. Ela realmente foi muito corajosa, né? Depois a gente foi tendo bancadas um pouco maiores, um pouco menores. Eu achei que essa era a maior bancada da história da Câmara. Ela me disse que já teve bancada com 5 vereadoras. Eu não me lembro de legislatura com 5. Mas, de qualquer forma, é uma das maiores. Eu imagino que, quando se trata de questão da mulher, o importante realmente é deixar as diferenças ideológicas de lado. E... Eu ia falar isso, né? Eu tenho, assim, é claro, é nítido eu ter as minhas diferenças com a esquerda, mas eu citei a Rai, então agora eu tenho que falar. Eu admiro a Rai. Ela é maravilhosa. A Rai é uma mulher, assim, íntegra. Ela é de uma integridade. E ela vai, assim, eu me espelho nela. Aí eu falo, nossa, a Rai, ela é ética, ela sabe conversar. Então, ela é um exemplo pra gente na Câmara. Até pra gente brigar, assim, por direitos,
que ela contando pra gente, que eu falei que ela não tinha banheiro. É. Como você não tem banheiro pra uma mulher? Ah, porque é só lugar de homem. Ah, tá bom. Encenado. Aí você sabe o que ela fez? Então, esse banheiro aqui é meu, trancou, ninguém mais usa. É verdade, eu me lembro disso. Certíssima! Linda, se eu tivesse lá, eu ia bater palma. Porque eu acho que isso que é importante, né? A gente parar com essas polarizações, seja de uma, de outra, não interessa a polarização. Mas você ter competência de ver um problema sob uma ótica mais comum, um olhar mais abrangente, tentar trabalhar uma integração, uma integralidade. Sim. Eu sei que é difícil, porque a gente, na hora da discussão, a gente puxa, obviamente, para aquilo que a gente acredita. Mas quando se fala em um assunto que vai impactar muitas, por exemplo, mulheres, eu acho que você trabalhar junto é muito legal. Mas nós nos damos muito bem, viu, Cris? As 4. Tenho certeza. Tem um respeito muito grande entre as 4. Isso muito é grande entre as 4. Isso é a população que ganha, porque quando você tem 4 vereadoras dentro de uma Câmara, né, batalhando pelas questões. Por falar nisso, o prefeito anunciou um estudo, ontem anunciou a Renata como corregedora, né, nova corregedora da Câmara e da Prefeitura, porque vai ser criada, né, já foi criada, ela está sendo estruturada, e ele pediu um estudo para o Conselho da Mulher para que seja criado depois um projeto, um plano municipal de políticas públicas, que foi aquilo que a gente conversou na terça-feira. Queria só uma avaliação sobre isso, né? Se você já tem conhecimento, como é que as vereadoras podem, né? Você como vereadora pode contribuir com isso? Hoje mesmo nós tivemos uma conversa com o Conselho, com as MADES, estava a doutora Simone, que é do Projeto Heróica, que é uma querida. Ótimo. E tinha mais um pessoal lá com a gente discutir como que isso vai caminhar e como isso vai acontecer. Na verdade, Cris, os projetos de políticas públicas existem. Como deveriam ser? Não. Não vamos ser hipócritas falar que existe como deveria ser. Não tem verba, subsídio para tudo perfeitamente como deveria ser. Então acontece daquela forma SUS de ser. Ótimo. Só que ele não é divulgado. Então o mínimo que é feito não é falado. Então, conseguimos dar tudo para uma mulher hoje em Piracicaba? Estou falando hoje em Piracicaba. Não, mas conseguimos fazer muitas coisas. E aí só pega a bandeira do que não é feita. Não é feito nada. Então, as coisas acontecem. Foi aí que o prefeito resgatou e vamos começar a fazer um trabalho mais forte, então. Propagar o que está acontecendo aqui nessa casa e o que pode acontecer. Então, ele deu, na verdade, um papel em branco para a gente poder fazer o que realmente a cidade precisa. E fazer essas políticas. O negativo, eu me enxergo da seguinte forma, que eu acho que o negativo ele se ressalta muito. Tudo que é negativo ele se ressalta demais. Né? Se a gente vê essa questão dos feminicídios que tem acontecido na cidade, a gente fica, lógico, todo mundo fica alarmado. E recentemente nós fizemos aqui uma pesquisa, nós fizemos algumas entrevistas na rua, perguntando para a mulher piracicabana, você se sente segura em Piracicaba? 100% falou que não. 100%, acho que entrevistamos em torno de 15 mulheres, das 15 que a gente entrevistou, nenhuma falou assim, eu me sinto. Aí eu pergunto, né, o que justamente, de repente, está sendo feito coisas para que a mulher se sinta mais segura, mas o que não é divulgado, não chega para elas. Se você me permite, há um problema sério de comunicação, gente. Demais. Acho que a gente precisa, não só a prefeitura, a Câmara, não, em todos os lugares, órgãos, né? Os órgãos, as próprias entidades, ter uma capacidade melhor de se comunicar. Tem que ter uma comunicação ética, né? Respeitando, obviamente, os espaços, mas assim, precisa comunicar. Quando a gente não comunica, fica complicado você abstrair o que está acontecendo, o que poderia ser melhor. Quando você vai para uma pesquisa, por exemplo, de rua, que nem você citou, se a pessoa não sabe o que está rolando, como que ela vai poder opinar? Ela vai com senso comum, ela vai não com existe. senso comum. Então, eu acho que... Eu tô falando eu acho porque eu não sou da área de comunicação, né? Mas eu acredito que falta muito essa pegada de comunicação. Acho que a Cris, que é da área, você que é da área, pode até nos ajudar nesse debate, mas a gente precisa aprender a falar mais. Eu brinco sempre, para cacarejar mais do que a gente falei faz, isso hoje cedo, Valéria. Senão... Na mesa com elas, eu falei, gente, o ovo da pata é melhor.
O ovo da pata é Quem maior. transa é a galinha. Mas quem sai gritando que é uma louca alucinada? É a galinha. Que ovo que você vende? Que ovo que ovo de galinha. Tem gente que nem sabe que pato bota ovo. Mas você sabe, Ana e Valéria e Marcelo, é preciso que os gestores passem a entender a comunicação como uma ferramenta estratégica. Isso aí. A comunicação ela é estratégica, ela não é perfumaria, Não. ela não é despesa. O CIMESP vê muito. Eu fico muito feliz de dizer isso, como eu estou lá com o CIMESP, eles tratam a comunicação como uma coisa estratégica. E aí você começa a ver resultados. Não é uma coisa que você estala o dedo no dia seguinte, não, vou botar milhões aqui na comunicação, amanhã tá tudo resolvido. Não, é um processo, né? E então, cabe ao gestor perceber o quanto a comunicação é estratégica para obter resultados, então, né? a Cris fala nessa coisa do CIMESP, né? Quando eu cheguei no CIMESP, havia, obviamente, o conhecimento do que era o CIMESP, e a gente olhava algumas coisas que aconteciam, conversava muito com o Engenho, que é nosso prestador lá. Eu falava, gente, a gente precisa levantar esse nome, né? Quando a Cris chegou, tudo aquilo que estava represado, eu falei, Cris, vamos fazer isso, vamos. Olha que eu assustei, né? Aquilo que antes era mais como posso dizer, era mais, não digo humilde, eu não estou encontrando a palavra, mas assim... Discreto. Obrigada. Era mais discreto, muito com a característica das indústrias. As indústrias são discretas por natureza. Começou a aflorar. Então, a gente começou a aparecer, fizemos uma revista melhor, a nossa rede social ficou melhor, o nosso material de envio para o jornal ficou melhor, né? Os nossos eventos, a gente começou a cacarejar pra caramba, né? Faz uma diferença enorme, né? Ontem, por exemplo, nós tínhamos 120 e poucas pessoas. Lotado, né? Mais gente querendo entrar, né? E que gente querendo entrar. Então, o prefeito quase ficou sem lugar para sentar lá. Isso é efeito de uma coisa que já está sendo construída há muito tempo, né? Os presidentes vão para os eventos, aparecem lá, e a pessoa fala, eles estão aparecendo demais. Tem que aparecer mesmo. Que aparecer. Eles é a cara da entidade, né? Então, mas é o que eu estou falando, é o gestor. A Valéria é gestora do CIMESP, ela cuida da parte executiva. Se o gestor não tem esse olhar e ela consegue fazer essa mediação e provar para a diretoria que precisa ter subsídio, tem que ter alguém olhando e falar, olha, é importante, é estratégico, né? Então, agora não é mesmo, gasto, é investimento. O governo do estado está fazendo uma campanha vacina sem dúvida, né? Para quebrar as fake news, para quebrar toda essa desinformação que existe. Estão apostando na informação para poder melhorar os resultados de cobertura vacinal. Então, assim, a comunicação é super importante. A vacina não falava nada. Então, agora passou a ter vacina, brigar para vacina. Passou a ter DNA, não sei das quantas, né? Mudou tudo. Nem né? sabia onde era feito. Nada. Imagina, a gente ia lá, dava um bracinho e pronto, né? Então aquela pistola aqui na escola, lembra? Nossa, era a agonia Sangue de de Jesus. De metal, né? Era Eu de metal. lembro até hoje do homem que dava. Esse bigodão, esse barbudão. Ai, que medo. Então, você pensa como a gente evoluiu pra caramba? A gente tem que evoluir nas coisas, né? Então, hoje, por exemplo, antigamente, posso falar porque eu já tenho uma idadinha avançada, né? A gente não tinha internet, a gente não tinha como se comunicar. Hoje não, hoje você pega isso aqui, ó, você tem que tomar cuidado, porque isso aí espraia de um jeito, né? Que pode ser pro bem e pro mal, né? Óbvio. Mas assim, hoje a gente tem ferramentas, a gente está sabendo um pouco melhor, né? A gente está num trabalho muito forte com as indústrias. Gente, vocês precisam comunicar, seu site precisa ser joia, o seu logo precisa ser legal, tem que ter design, né? A gente está procurando fazer esse trabalho porque isso mostra a importância que a comunicação e como você, enquanto organização, seja ela indústria, comércio, pode ganhar em reputação, já que se fala tanto em governança corporativa, né? Um dos pontos é a própria teoria reputacional. Então, se você não ganha em reputação, você fica complicado você sobreviver no mercado, né? Então, a questão reputacional, que passa pela ética, que passa por toda essa coisa. Tem uma coisa muito interessante nesse meio industrial que eu convivo por meio do CIMESP, né? Por estar lá junto com a Valéria, sabendo, né, que é um ambiente tão masculino. E hoje a indústria ela tem um problema crônico, com dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. E a gente tem associados que estão apostando na contratação de mulheres para o chão de fábrica, Ana. Muito legal. Eu vi do CEO de uma das grandes empresas que está, né, no quadro associativo, dizendo, olha,
A gente precisou reformar vestiário, a gente está conseguindo contratar mulheres, elas estão na fábrica, estão arrebentando, tá sendo super bacana. E assim, super bacana ouvir isso, né? Porque ver que é um espaço a mais que a mulher está conquistando. A coisa que eu né? mais assim, fiquei satisfeita, porque eu vou visitar as empresas, entrei numa empresa, vamos conhecer a fábrica, eu adoro, né, gente? Tem uma coisa que eu gosto, pode me chamar para ver a fábrica que eu adoro. É uma linha de produção. Nossa, eu amo isso aí. Fundição, então, eu sou até meio fora, né? Adoro ver aquela coisa toda. Bom, enfim, entrei na fábrica, falei, nossa, que menino magrinho lá em cima, né? E fui andando. Quando eu cheguei perto, duas garotas comandando os robôs de solda. Então, ela estava toda com a roupa, por isso que era magrinha, né? Eu falei, nossa, que moço magrinho. Ele falou, não, Valéria, é menina, venha ver. Gente, é assim, eu fiquei, juro, eu enchi meu olho de lágrima, porque assim, eu sou de uma época aqui na metalurgia, na fábrica, que era só homem. O único lugar que tinha mulher era quando tinha montagem de dispositivos eletrônicos, que é mais delicado. Mas lá no Pega mesmo, não tinha mulher, não. Eu tenho um amigo, ele é um Não me deixa, o Marcelo fala, daqui a pouco ele manda nós embora, né? O espaço é de vocês. Se arrumou, o espaço é de vocês. Depois 3 mulheres aqui. Ele é um estudioso do machismo estrutural, professor Hélio Rintz, uma figura incrível, né? E ele fala uma coisa, uma vez ele me deu uma entrevista e falou assim, olha, é muito simples. Ele falou assim, se não precisar do pipi para fazer um determinado trabalho, qualquer pessoa pode fazer, seja homem ou seja mulher, entendeu? Ele fala isso, é verdade. Precisa do pipi para isso? Não precisa. Então a mulher pode fazer, né? Isso, mulher pode fazer o que ela quiser. Claro. Né? E tornar as coisas engraçadas, eu acho. Né? A gente não precisa se vitimizar. Eu não preciso entrar no lugar, eu sou coitada. Vida aos céus. Não, filho, não me convidou, eu quero ir, eu vou. É bem por aí, né? Eu quero ir, eu vou. Desde que não tenha que ter, né, nome na lista, para não passar vergonha também. Senão eu vou. Não tem problema. Assim, não se vitimizar, né? Eu sou coitada. Sou mulher, sou preconceito. Não estou dizendo que não há, gente. Não estou dizendo que não há, porque realmente a gente viu ontem na palestra as barbaridades que se tem, né? Mas assim... Não, existe. As barbaridades que se tem que não dá para engolir. Ainda bem que eu não sou delegada, que eu não sou promotora, senão você ia ver o que aconteceu. Ontem eu acabei esquecendo. Sim, é absurdo. Nós lançamos a página da Procuradoria da Mulher lá no CIMESP, né? Importante você falar E isso. tinha... Não deu tempo de eu falar porque todo mundo ficou agora. Não, vou falar. Aproveita. É Procuradoria da Mulher de Piracicaba. Procuradoria da Mulher Piracicaba. Mas tem dentro, você entra na bio da Procuradoria, o João Scarpa, o nosso artista aqui de Piracicaba, que trabalha com a Silvia, ele é aquele homem inteligentíssimo, né? Esse me pediu para eu falar, acabei esquecendo. Ele deu um start nele, ele falou assim, vamos criar um dicionário machista? Eu falei, como? Pra que isso? Ele falou assim, pra gente dar risada. Eu falei, vamos então, vamos. Aí lá tá. Então você entra, você clica uma frase machista. Tipo, lugar de mulher na cozinha. Ou então passa, bateu o carro, só podia ser mulher, né? Então, que as mulheres possam estar mandando pra gente, porque a gente tem a ideia de lançar no final do mandato o dicionário. Então a gente vai, edita, faz a capa, tudo bonitinho. Muito legal. Então, além de sair a página da Procuradoria, veio um momento de humor, que é a cara do João, né? Super. Então... A leveza, né? E um homem que criou, né? Né? A gente fala, veio do gabinete da Silvia, a ideia é um homem que lançou tudo isso. Agora a Ana falou, né? Pra falar a verdade, eu falei, nunca sofri, né? Eu lembro quando eu entrei numa metalurgia, eu trabalhava numa empresa, fui para outra, tinha um senhor italiano, que era o gerente comercial, e eu comecei a trabalhar, né? Ele tinha os pedidos em cima da mesa dele, eu roubava o pedido na hora do almoço para poder resolver os problemas, né? Um dia a gente estava numa reunião de diretoria, o diretor disse, escuta, Valéria, o que aconteceu com esse pedido que você não resolveu ainda? Eu falei, olha, desculpa, mas está na mão do seu fulano, né? Esse homem, ele projetou o corpo dele em cima de mim, sua moleca! Eu naquela época era moleca mesmo. Sua moleca, você devia estar cozinhando pro seu marido, o que você está fazendo aqui? O diretor pregou, assim, não era uma belezinha, meu diretor, ele pregou assim... 2 semanas depois o cara tava na rua. O senhor foi mandado embora. Foi. Porque assim, não é comigo. Ele era assim com as meninas, sabe? E a parte administrativa, no momento, tem muita mulher. 2 semanas depois a empresa mandou embora. Deixa eu fazer uma pergunta, Valéria. Você estava falando muito a questão da mulher estar assumindo
o chão de fábrica também, né? Os serviços que são muito atípicos ao sexo feminino. E a questão da equiparação salarial, tá tendo? Saiu uma nova lei, Agora, ontem foi assinada pelo nosso presidente, que a mulher tem que ganhar igual ao homem a partir de agora. Será que vira? Vira. vira. Vira, né, filha? Agora Pode vira, né? fiscalizar. E se não virar, agora, a direita falando, se não virar nesse mandato, vai ficar feio, né? Não, então, a sua opinião como uma vereadora da direita, eu queria entender. Tem que virar. Porque a esquerda defende porque tanto a igualdade, que é justo. Por que não Agora- fizeram isso até hoje, né? Ó, Cris, se não Né? virar nesse mandato, me desculpe. Não, tem que virar, Tem que né? virar, gente. Então, o que eu que posso ser. dizer na empresa, assim, não é... E é ótimo. Aqui de Piracicaba eu não tenho pesquisa para poder afirmar, né? É uma coisa que podemos fazer, inclusive. Mas segundo pesquisas de algumas empresas da área algumas empresas reconhecidas, a mulher ainda ganha 30% a menos que o homem. Era Qual que é normal. essa lógica do 30%? Que a mulher tira 4 meses de licença maternidade, então Leva filho no médico. Ainda existe Menstrua. isso, viu, Ana? Ainda existe. Esses dias eu vi uma pesquisa da Great Place to Work, que ela fala em 30% ainda de diferença. É muita coisa, gente. É muito. Do homem e da Eu mulher. grávida, eu trabalhava 12 horas por dia de Nossa. boa. Eu não Cris, Eu ia o uma último vez por filho mês, meu, pra- eu lembro, tava subindo a escada do hospital, meio-dia. A médica, eu tinha feito um exame de manhã. A médica ligou e falou, Ana, eu preciso que você vá na sua casa, pegue uma malinha, porque o João vai nascer agora, 7h30 da noite. Eu falei, mas como? Ela falou, porque você tá sem líquido amniótico, trabalhei até o último momento. Eu sou mãe de gêmeos. E não estamos morta, né? Eu sou mãe de gêmeos. Nasceram com 3 Nossa, quilos mais cada dura um, ainda, 49 centímetros. Eu parei de trabalhar na 36ª Pegava semana, aqui. porque, vou falar um negócio pra você, eu falei pro médico que eu não aguento mais, porque realmente estava muito grande, muito inchada. Na 37ª, na 38ª, para 39ª, eles nasceram. Eu dei aula, dava 32 horas aula. E olha, a Nossa. gravidez gemelar geralmente é de alto risco, você para às vezes um Nossa, mês tranquilo. antes. Eu né? parecia uma pata, realmente, eu parecia uma É. pata, mas eu andava pelos corredores da universidade e pau na jaca. Mas porque, então, né? aí você pega todos esses exemplos que nós estamos falando, que eu tô pensando. Eu me intitulo assim, tá? E vocês duas também. Nós somos mulheres fortes. Nós não deixamos abater por uma cólica, por uma dorzinha de cabeça, por uma reação de quimioterápico. Não, vambora. Que se eu ficar na minha casa vai estar pior. Então, é isso que a gente tem que passar para essas mulheres. Por que se vitimizar? Ai, tô com cólica. Fia, toma um remédio aí, vambora. Será que nós que somos muito agitadas, Cris? É Ai, muito da não personalidade, eu acredito que sei, sim, também. talvez, Mas Porque isso me deixa tão irada quando eu vejo tanta... conveniência, às vezes, também. Eu fico às vezes pensando, eu fico pensando assim, puxa, né? Fica muito fácil desistir. Eu não sou uma pessoa que desiste fácil das também não. coisas. Agora, eu media muito também o outro pela minha régua, mas não dá pra gente medir pela Não dá. própria régua. Você tem razão. Então, são situações diferentes. Mas eu acho que eu acho que quando uma mulher se propõe a fazer um negócio, sabe, trabalhar. Sai Gente, da as frente. mulheres hoje elas são provedoras, a maior parte. Cara, A minha, uma esposa, mulher- a minha esposa conviveu muitos e muitos anos com problema de cólica. Então, aí eu começo a Nem falar, eu por brinco. isso ela ela deixava, Aí eu né? então, e ela ia. Endometriose Que e nem tudo agora mais. tem um então, projeto nosso, junto com a Embi Morumbi, e um médico da cidade, não sei se eu posso falar o nome, um médico X, Pode. da cidade, que ele falou assim, Ana, ele me chamou e falou, eu tô cansado de ver mulher sofrer. Eu falei, opa! Opa, Falei, de onde que saiu esse homem? Ele falou assim, como médico, eu tô cansado, porque as pessoas não imaginam o quanto a endometriose gasta e desgasta e faz a mulher sofrer. Porque é uma dor que ela passa a ser uma dor que ninguém acredita mais. Porque ela tem dor hoje, ela tem dor amanhã, ela tem dor todo dia. Todo dia. Aí ele falou assim, ela tem dor todo dia. E não é pouca. E não é pouco, é bastante. Aí ela faça do serviço. E ele, que lindo, veio com um projeto, e nós fizemos essa proposta para a prefeitura e vai acontecer em breve, onde a mulher vai entrar vamos supor, a gente vai arrumar um espaço, ela vai entrar por uma porta, passar por um médico que vai diagnosticar o que ela tem, ela vai fazer os exames que ali der, ultrassom, exame de sangue, e vai ser medicada e direcionada. Então, ou ela vai para uma cirurgia, ou ela vai para um tratamento normal, mas ela vai ser direcionada. Mano, o que tem de diferente aí?
Tem diferente que ninguém quer operar a mulher que tem endometriose. Porque no pessoal é perigoso mesmo. Porque é perigoso, porque não dá resultado financeiro. Não dá. Você vai operar é um trabalhão, uma cirurgia gigantesca para não ganhar nada. Então, esses médicos se uniram e falaram, não, nós vamos trabalhar. Porque nós vamos ganhar o quê? Na credibilidade, no volume que nós vamos operar e no bem-estar das pessoas. Na qualidade de vida Na das qualidade de pessoas. vida das pessoas. Então, estamos num mês da endometriose, né? De conscientização. Março azul marinho, acho que é uma coisa assim, né? Lilás, né? É lilás e laranja esse mês. Bom, todo mês tem cores múltiplas, eu acho isso ótimo, porque você chama, lá na rádio a gente, né, usa com pauta, chama médico, chama todo mundo, porque você sempre tá chamando atenção para alguns problemas. Quem não souber achar, olha o logo da Ana Pavão, que sempre tá na corzinha do mês. Pronto, passa sua rede social aí. Ana Pavão, ponto oficial. Sempre vai estar a corzinha lá, por isso que eu sei que esse mês é amarelo e roxo. Então, é um problema, né... Crônico. Muito recorrente, eu não sei qual é o percentual, mas deve ser aí coisa de 30% das mulheres que devem sofrer com E tem isso, médico que hein? não fecha diagnóstico porque não quer operar. Porque é trabalhoso. Então, eu vou cuidar dela. Eu vou cuidar. Uma faxina tudo colado, né? Então, eu vou cuidar dela assim mesmo. Por que eu vou operar? Nossa. Agora, o que é mais importante, né? Eu acho que a Cris toca, a Ana também, é que a gente precisa respeitar o limite de cada um. Então, por exemplo, eu sou agitada pra caramba. Se eu faço isso com a minha equipe, pra ela ficar igual a mim, primeiro que eu não vou conseguir, porque cada um é cada um. Sim. Segundo, que eu vou Exatamente. estourar a equipe. Então, eu preciso entender um pouquinho. Claro, de vez em quando tem que dar um chacoalhão, que é normal, né? Mas não assim, acomodar, né? mas assim, eu acho que tem que ver o tempo de cada uma, né? A necessidade de cada uma. Eu acho que nós, mulheres, conseguimos ver isto. Eu acho que é bacana que a gente tem, como a gente sabe do nosso tempo, nossas necessidades, a gente consegue ver Eu o preciso outro. ser alertada, viu? Porque eu acho que todo mundo tem que ir atrás. As horas falam, vamos, gente. Vocês Oi, minha filha, gente, pelo amor de Deus, vocês vão deixar vamos louca. devagar, mas assim, a gente tem que tomar cuidado. Porque eu tô lá na estourar. frente e tô chamando, vamos, gente. Mas tem que tomar cuidado para não estourar o outro, né? Sim, Eu acho não, que você tem esse toda a razão. esse é um Tô falando que negócio. eu preciso ser porque eu não tenho esse filho. Mas, Joana, eu precisava ter. Você é ansiosa, Ana? Eu sou e eu quero que as pessoas caminhem no meu tempo. Aí depois eu tô lá na frente, depois que eu já machuquei, eu falo, nossa, por que eu não... Ela não é dela isso. Ela não é... Então, teve uma época que... A Arissa tá aqui de testemunha. Eu entrava e falava assim, alguém vinha reclamar, porque fulano... Aí eu me policiava e falava assim, o que ela tem de bom? Pra eu poder... Eu falei, fale pra mim o que ela tem de bom. Que daí nós vamos analisar o que ela tem de ruim e eu vou ver onde que eu vou exigir. Essa sua característica vem da época que você jogou basquete? Vem na época que eu joguei basquete. Você era Como amadora, você você era ala, você era Como pivô? você descobriu Traz um pouquinho. Eu era pivô. É. A Branca fala, jogou basquete comigo. Eu falei, para de mentir. Você é mentirosa, porque eu catava a bola sua. Nunca joguei bola com você. Nunca. Não, ela ficava, eu lembro que ela ficava treinando arremesso, e eu falava, posso catar o rebote? Aí eu ficava passando a bola para ela. Imagina que eu tive o privilégio de jogar com a Branca, com a Paula, não. Mas eu joguei, sim, por, acho que uns bem 7, 8 anos. Foi um momento onde eu aprendi a ter disciplina, responsabilidade. Esporte é fundamental. E assim, eu morava na vila e tinha que treinar no Blatikauskas. Nossa. Eu até estava falando isso pro Hermes esses dias. A gente criar novamente os programas que tinham nos bairros. Porque eu saí da Vila Resende. Assim, meu maior objetivo era ser a melhor naquela turma, porque a melhor ia treinar no 15. Eu também vivi. Então, jogou também eu basquete. queria treinar no 15. Joguei em Santa Bárbara, hoje que joguei por legal. Santa Bárbara. E desfilar 7 de setembro? Isso aí é briga para quem ia desfilar 7 de setembro. Porque ganhava a camiseta do BCN. Imagina eu andar com a bola do BCN no peito. Era que a um Paula luxo, jogava, né? que a Branca jogava. Então, isso pra gente... sonho. O mais perto da Branca que eu cheguei foi tirar a carta. Nós tiramos carta no mesmo dia, reabilitação. É uma fofa. Eu adoro São basquete. muito Meu pai foi graças. jogador. Traga. E meu Vou trazer sobrinho, Traga, o que ela filho é uma dele, joga basquete em Sorocaba hoje. O Theo é jogador lá meu de filho Sorocaba. joga lá em basquete. é uma Do paixão. tempo da Paula, da Branca, da Vana Teixeira. Eu também, filha. Não pensa que eu E tô... eu treinava no clube de campo lá de Santa Bárbara. Sábado à tarde, às vezes, elas davam uns perdidos lá. Nossa, a gente quase morria, você imagina. Eu ainda Elas tive, ali, né? Muito eu ainda legal. tive o privilégio de Muito legal. poder, assim, treinar com elas em alguns momentos. Jogar não, porque era uma diferença de idade, né? E não era tão boa assim para jogar também. Mas treinar com elas, assim,
pegar a bola nos treinos era... A gente brincava, acabava o nosso treino, subia todo mundo correndo pra ver quem ia poder pegar as bolas. É muito legal. Muito bom, né? Que maravilha. Acaba criando aquela vontade de ser alguém, né? O esporte é Sim. fabuloso. O esporte e a Estimula. arte, a Estimula, né? música especialmente, é um negócio muito legal. Então, Eu tenho 2 meninos, né? Um de 22 e um de 12. O de 22 tentou ser jogador, mas hoje ele é um baita professor de educação física. E não é porque eu sou a mãe dele, não, porque eu tô vendo que financeiramente ele tá crescendo, então é bom, né? Que bom, E Legal. o pequeno fala pro pai. O meu marido foi jogador de futebol do 15, jogou em grandes clubes aí. E o pequeno fala pro pai. Fala assim, não, mas pai, mas eu vou ser jogador, tá? Tipo assim, eu tenho que agradar meu pai, que ele foi. Então, assim, esse negócio do esporte, né? Ele fala que ele vai fazer outra coisa, mas ele vai ser jogador. O jogador ele não esquece. Então, o esporte dá... Tá no DNA. Tá no DNA. E é sonho, né? É gostoso. É sonho que você tem que cultivar, você tem que treinar, você tem que ter sempre- disciplina. Eu sempre falei pro Theo, meu filho, falei, olha, o basquete vai te trazer, além da possibilidade de você jogar profissionalmente, vai te trazer a possibilidade de você se formar numa faculdade, porque hoje tem muitas bolsas de estudo que incentivam. Inclusive, fora tudo. do país. Inclusive fora do país. Exatamente. Eu acho que o esporte traz pra gente uma utopia, mas não é aquela utopia que paralisa, é a utopia de movimento. Então Sim. você tem aquela utopia de jogar, né? Então você treina que nem uma louca, né? Porque a gente não ganhava dinheiro naquela época, Sim. a gente ia de bom grado, né? Naquela época. Treinava lá com o China, que hoje está no Atlético aqui em Campinas. E a gente treinava com ele 3 vezes na semana. Subia, lá em Santa Bárbara era longe, a gente subia a pé, né? Já chegava aquecida no basquete. Mas assim, o que é mais legal disso é essa coisa utópica, né? Olha, né, vou conseguir, olha, eu vou chegar, vou arremessar mais. Eu era amadora, né? Então, qual que era a minha cansava, vantagem? era pivô, tinha que ficar indo e Qual que era a minha voltando. vantagem com as grandonas? Corpo. Corpo, né? Meti o corpo. Meu pé vivia quebrado. Quebrado não é puxado. Você sabe que Jogava hoje, corpo, né? hoje nós vamos ter uma votação até importante na casa, que vai entrar, é um projeto de lei meu, que eu estou pedindo para que as agências que fazem as corridas em nossa cidade, que elas possam destinar uma porcentagem de premiação financeira para os corredores. Não algo absurdo. Então, a gente está pedindo aqui, o que no projeto de lei? Que do líquido, seja tirado 10%. E seja dividido na premiação esse 10%. E foi vetado. Pela CJR. Então, pela comissão nossa lá foi vetado. A hora que falaram para mim no gabinete, imagina. Eu já queria descer a brigar. Aí elas, calma. Ela falou, leva para o plenário. Vamos descer. Eu duvido que alguém vai ser contra um negócio desse. Porque, Cris, uma pessoa que vai numa corrida, lógico que tem as pessoas que vão por prazer, mas tem os atletas. E a maioria das vezes os atletas são que têm uma renda financeira menor. Sim. Não tem dinheiro para comprar um tênis, não tem dinheiro para comprar um uniforme, não tem dinheiro para participar da próxima corrida. Exatamente. Ele tem que ir sempre na pipoca, por quê? Se ele é bom, ele ganha, ele paga a inscrição da outra. Sim. Nós não estamos falando de prêmios milionários, né? Eu acho que esse incentivo tem que ter. Né? Em todo o esporte, né? Tem que ter em todo lugar um incentivo. A pessoa ter... Porque, gente, o dinheiro não cai do céu. Você está com 18 anos, que foi a idade que eu parei de jogar, minha mãe falou, você escolhe. Ou você vai para a faculdade, ou você vai jogar. Aí você falando, se arrepende? Não. Porque o esporte na cidade não é valorizado, no Brasil não é valorizado. Sim. Eu vejo amigas que foram para o esporte, viveram um tempo de glória e hoje. É assim como a arte, a música, a arte, o esporte, aí você tem os caras que são bons, os que são dedicados e os que são extraordinários. E que são poucos, né? Sim. Então, esse pessoal que ganha bem, eles são... Se sustentar é caro, né, Cris, nesse meio, né? Sabe quem eu lembrei agora, falando de esporte? Eu lembrei lá do Chicão do Veracruz. Tem um rapaz ali na comunidade de Veracruz, que tem um campinho de futebol ali, né? E a gente foi visitar, foi entregar na época, acho que cobertura, eu não lembro exatamente o que a gente foi fazer. E aí ele contando o que ele faz. Na sexta-feira à tarde, vem molecadinha de tudo quanto é lugar, né? Eles falam assim, eu nem sei de onde sai tanta molecada. Né? Vem uma molecadinha de um monte de lugares para fazer o treino de futebol ali, que às vezes não tem uma chuteira, não tem um lanche,
Não tem. Né? Não, Às vezes não ele tem. falou assim, eu tenho Tem o muito, mínimo. eu tenho Não muito medo, por exemplo, que eles vêm com a bicicletinha na pista ali. Na beira da pista, Na né? da rodovia. pista. Eu fiquei olhando aquilo, falei, mas olha o trabalho que esse moço faz, assim, agora parece que ele está tendo um educador físico, né? O pessoal lá está ajudando, mas eu não estou fazendo para ele, né? Eu não ganho nada. E o dali, né? respeito que ele Então, cria com aqueles meninos, né? Esse menino tem onde ficar, Ana. Ele vai lá, joga o futebol Viu, dele, né? Participa de campeonato. Eu acho que essas coisas a gente precisa olhar com muito carinho, sabe? O meu menino pequeno treinava muito, eu falo assim, você treinava com os Nutella. Nesses que a gente paga, sabe? Sim. Aí meu marido um dia falou assim, não, você vai treinar com curso raiz. Nós vamos lá, 6 horas da tarde, no campo X. Eu não vou falar o campo porque eu vou falar... O técnico um dia, Cris, o primeiro dia que eu fui ver, eu fiquei assustada. Ô, menino! Eu falei pro meu marido, gente, esse técnico não dá. Eu falei, olha o que fazendo? Falando, gritando com as crianças desse jeito. Eu fiquei desesperada. O segundo dia eu já falei, estou entendendo ele. Aí foi num jogo, no Primavera. Eu fui num jogo, de repente um pequeno do outro time. Ah, seu filho não sei de quem. Aí começaram a se bater entre eles, os pequenos. Meu Deus. O técnico na hora, esse técnico, para o jogo agora. Parou. Aí não era. O time dele estava apanhando do meu filho. Sim. Foi o outro que xingou. Mas ele falou assim, desce todo mundo agora pro vestiário. Eu falei, nossa. Gostei. Negócio. Pegou, mas ele deu uma sabatina. Mas ele deu uma sabatina naquelas crianças. O que vocês estão pensando? Que vocês vêm aqui para brigar? Para xingar a mãe do outro? Mas educação. Eu falei, não, mas vai, deixa ele nesse daí, que é esse aí que eu quero. Esse é o lado bom da força. Quando você usa o esporte, você tem um mentor, assim, que E usa uma aí eu situação percebi que dessa ele pra tinha educar. que ser assim, Cris. Isso é legal, é. Porque ele lida com crianças que vira pra mãe e fala, cala a boca. Não tem, exatamente. Não tem referência. Então, não tem referência. E aí, como você percebeu, as crianças aí abraçavam, beijavam, adoram ele. Então, você sabe que o semestre passado acolheu lá, parece que estava com problema lá, o teatro, Losso, a gente acolheu. A premiação do futebol eu vou chamar de várzea, não é de várzea, mas Sim, todas amador. as comunidades têm um time de futebol. Sim. E foi premiado. Desde o infantil, desde o do menininho até o adulto, o melhor goleiro, o melhor Bonitinho. Gente, eu juro. Assim, teve vários momentos que encheu meu olho de lágrima, porque aquelas mães chegando, aqueles pais... tudo Eles vestidinho, valorizam tudo muito lindo, isso. Valorizam né? Ele tá demais. cobrindo, né? Você como pai também já sabe, né? que legal, A vocês gente estão está cobrindo. O cobrindo, canal aqui está exatamente. cobrindo a Superliga de Futebol Amador. Então, Todo domingo a gente nossa. transmite 2 jogos ao vivo pelo canal, Ai, que no legal, YouTube. que legal. E a gente acompanha todo o processo, tem o futsal, tem as categorias de base, a gente faz Nós uma fizemos 2 eventos participação lá, com eles. por pedido deles, o senhor Euclides cedeu na época, que foi a premiação, e depois foi a questão de árbitro, formação de árbitro. Sim. Foi lá, receberam o diploma, abriu a nova turma. Eu fiquei emocionada, porque você percebe que a gente é trabalhador durante o dia e no final de tarde vai lá treinar o time O sonho, do né? bairro, E né? o sonho de quem joga também, Nossa, né? é muito verdade. É um bonito. sonho que eles não apagam. Meninas, Como boas mulheres, a gente foi abrindo o link. Vamos deixar eles falar um pouco agora? meninas, nós estamos dentro do prazo. Eu tenho duas perguntinhas para a gente finalizar. Primeiro, uma pergunta para Valéria. Pois não? Valéria, você tem alguma pretensão política? Não, senhor. Nenhuma? Nenhuma. Na Porque verdade... porque você é uma pessoa de personalidade, tem posicionamento na verdade, e tudo nesse mais. momento não, né? Eu já fui convidada algumas vezes para ser candidata a vereadora, mas nesse momento eu não tenho, não. Vamos com a Não. gente lá pro nosso ponte. Nesse momento eu não tenho. Eu Você acho recebeu um que- convite ao vivo. Nesse momento eu não tenho essa pretensão, até porque eu não sou muito conhecida, eu vou ter que trabalhar muito essa questão de conhecer. Eu acompanhei, né? Eu tive uma pessoa que eu ajudei muito, não aqui em Piracicaba, mas fora daqui, e eu vi quanto é duro. Então você tem que ter eu tenho que me preparar melhor, porque tem coisas que eu sinceramente, Ana, eu não sei se eu aguento, sabe? Então eu preciso me preparar bem para... Quando a gente entra na política, tem que ter um espírito assim... aberto mesmo, né? Porque tem coisas que... Eu tenho um problema, eu tenho muito problema de justiça, sabe? Eu não gosto das coisas injustas. Então, na política é um pouco mais complicado, porque às vezes você tem que ter uma maleabilidade, não estou dizendo não ser ética, pelo amor de Deus, mas você tem que ter uma resistência, né? Isso, a palavra que é essa. Uma resistência muito grande, né?
E por enquanto não. Pode ser que mais tarde, né? E a Eu Ana? pense nisso. E a Ana? Vamos embora, reeleição, cadê? Já Vamos começar já. E Já prefeito? estamos em Ana vai sair campanha. para prefeita? A prefeita ainda não, né? A gente Não? tem que dar uma lapidada ainda. Tem aqui. mais um mandato como Acho que eu não vereadora? quero ser prefeito. O prefeito Não. apanha muito. É. Ah, não. Executivo Você tem, não, você, né? você tem um Executivo, perfil não. mais legislativo. Sim, sim. O meu projeto de carreira agora é mais um ano na vereança. No meio do ano, isso já é projeto, por isso que eu posso falar. No meio do ano eu saio para estadual, vou tentar estadual, e aí nós vamos tentando até dar estadual. A hora que eu entrar de estadual, eu fico o mandato, na próxima eu vou de federal. Maravilha. Muito gente. bem, tem que traçar mesmo. Tem que ter traçar, planejamento, porque a gente tem que isso mesmo. olhar lá, o que você Isso, quer? é. Ah, quer só continuar aqui. Não, não quero, imagina. Eu falo para eles, vou morar em São Paulo e Brasília, né? Quem quer ir comigo, vamos embora. Trabalha direitinho que vai comigo. Tem que ter esse perfil, né? Eu acho que é um perfil, assim, de luta mesmo, né? Não que eu não tenha, eu tenho certeza que se eu entrasse, eu ia pegar o negócio, o tigre pela unha, sabe? Porque eu tenho um pouco essa coisa do trabalho, né? Mas eu acho que ainda preciso me fortalecer um pouquinho mais. Mas você sabe, Valéria, que você falou da injustiça. A injustiça nos deixa bem chateado, mas a gente consegue, através da política, projetos de lei, mudar ferramenta, isso. é a única Perfeito. ferramenta. Sabe o que me deixa perfeita. mais chateada na política? A ingratidão. Ah, bom. Vocês não têm noção. Você faz... Não tô também querendo que ninguém... Deus fala, né? Não, mas você faz pra pessoa a vida inteira. E você faz coisas que às vezes não dá pra fazer. Você vai lá, você briga, você vai... O último chega com uma cesta básica, ele ganha. Então, a urna é ingrata. Esse é o É único... isso, é. A urna é muito ingrata. Porque um não que você fala pra pessoa, você já não é mais querido. Só que o não precisa ser falado. Porque tem Sim. coisas que não podem ser Sim, feitas. exatamente. Tem limite, Eu falo né? por mim, que nem... Tem A coisa que tem Larissa limite. está aqui comigo, a minha assessora, ela falou assim, porque fulano veio aqui e pediu dinheiro para pagar a conta de luz. Imagina. Não, eu olhei para ela e falei assim, qual foi a resposta? Ela falou assim, a resposta do gabinete. O nosso gabinete trabalha dentro da lei, nós trabalhamos com políticas públicas e não damos dinheiro. Eu não tenho dinheiro para dar. Eu posso ajudar você a arrumar um emprego para a gente pagar essa conta de luz, Foi isso arrumar que alguma me- coisa para você ter condições de sustentar a sua casa. Agora, Foi isso que me chocou, Ana, porque eu achava que era mito essa coisa do cara ir lá, bater, pedir cesta básica. telha, Não. para Ela fazer pedia as barraco. coisas. E quando aconteceu de eu estar colaborando com esse vereador, né, no fim ele foi eleito, aquela coisa toda, gente, vinha cada pedido, o cara batia na casa e pedia cesta básica, dentadura. Eu pensava que é mentira, não é mentira, Não, gente, não é isso não. é dentadura. É realidade e aí, quem mesmo. ganha voto. Tá errado, né, Ana? Eu ouvi de uma liderança Tudo bem que que eles falou precisam, né? para um cargo acima do nosso, de vereança, no legislativo, falou para o executivo, não daqui da nossa cidade, arruma um carrinho para mim, de 16 mil, defendo o senhor até o fim. Que isso, gente? Como isso? Isso me assusta, sabe, Marcelo? Esse tipo de E coisa eu sou- que... eu E é sou- mais comum do que a gente imagina. Então, Muito e eu sou bom, meio né? bocuda, eu já falo que você tá louco. Aí eu já começo a falar, então, pra mim não chega muito esses tipos grandes de coisa. Então, chega as pequenas que as pessoas veem, cesta básica, a gente direciona pra onde tem que ir. Agora, tem peixe grande, viu? É coisa sem, gente sem noção. É realmente. Agora, tem gente que está precisando mesmo, então a gente tem que entender. Eu acho que a Ana faz Mas aí certinho. direciona. Entende e direciona. Né? Você tem network, você pode ligar para uma Sim. pessoa que pode ajudar, né? Isso é legal. É que eu fiquei um pouco assustada nesse período, foram 2 mandatos que eu participei, e eu vou ser sincera para vocês, eu fiquei bem assustada, né? Com esse comportamento. Meninas, muito obrigado. Eu que agradeço. Ana, agradeço sua presença muito. Acho que foi um papo bem legal. Que delícia, você deixar de vir aqui Valeu. mesmo. Nossa procuradora especial É da verdade. mulher, Da mulher. lá na Câmara, né? Parabéns. Nós vamos tentar fazer um trabalho Vai fazer. para deixar legado. Legal. Pra Maravilha. deixar Valéria legal. também, muito Agradeço obrigado muito, pela Marcelo. presença. Agradeço pela oportunidade, é sempre muito gostoso. Cris, brigadão. Obrigada, mano. Foi bacana. As Eu tava portas estão muito sempre afim abertas, sempre que vocês quiserem. O espaço também está à disposição para vocês. Tá? Eu queria agradecer um dos nossos patrocinadores, os nossos patrocinadores, a SJ Corretora de Seguros e a Celular, que é uma imobiliária também aqui que faz parte do nosso grupo, que está sempre prestigiando a gente aqui. Tá? Ó, que lindo lá, as duas, Olha, as coisa nossas duas linda, entrevistadas. A
Coisa linda. Eu queria Cara, agradecer, grande. Marcelo, a Jovem Pan News por me autorizar. Sim, exatamente, aqui, com certeza. A Jovem Pan né, também é da uma... 99.5 FM Exatamente. e falar do meu programa. Toda Por favor. terça-feira, às 9 da manhã, elas na Pan 99.5. Maravilha. Perfeito. Isso, vamos fazer propaganda? E sigam Ana Pavão. Oficial. Nós vamos crescer nas redes sociais e fazer Isso acontecer. aí. E a Procuradoria, né, Cris? Procuradoria da Mulher, Piracicaba. Isso aí. Que lá vai ter notícias. Só falar uma coisa À rapidinho. vontade. Esse negócio de notícia é interessante divulgar, viu? Porque eu assumi agora também síndica do meu condomínio. Que eu não tenho o que fazer, né? É pouca coisa, né? Não tenho o que Quem fazer. é muito pra Mas ele fazer, falou, você não tem o que faz. fazer, né? Ele falou, mas lembra do ditado da sua avó, que só inventa quem aguenta. Mas tudo bem. E lá tinha esse negócio, só porque o síndico não faz? Pô, o síndico era ótimo. Uma graça, foi trabalhar direitinho. Foi eu pôr um postinho ali, ó. Essa semana nós fizemos isso. Eu recebi tanta mensagem. Nossa, Ana, que bom. É informação. Comunicação. É. Comunicação. Comunicação. Exatamente. Então, vamos nos comunicar para subir nossas redes sociais também. É isso É aí. isso aí. Muito bom. Muito obrigada, viu, Marcelo? Deus Eu que abençoe agradeço. você. Muito Obrigado a obrigada. vocês. Sucesso. Gostaram do nosso conteúdo? Acompanhe as nossas mídias sociais, curte a gente lá no YouTube, assina o sininho para você receber as informações, as novidades e curte o nosso programa aqui, tá bom? Canal de Piracicaba, a informação você encontra aqui.